Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma terça-feira do Guerrear, onde você está na semana poderosa, a semana da glória anunciada. E o que é essa glória anunciada, senão anunciando quem? O nascimento de Jesus, a vinda daquele que viria trazer salvação, não do menino Jesus que não teria poder de salvar, mas da essência daquele que nasceria, cresceria, viveria, morreria, se colocaria na cruz para nos dar o acesso ao Pai. Glória a Deus, porque Cristo nasceu. Então que esse Natal seja a expressividade mesmo daquele que nasce no seu Espírito e que principalmente tenha um lugar na sua mesa. Glória a Deus, tem um lugar dele aí na sua casa, na sua família, nesse final de ano. Convide Jesus, que ele seja o centro da atenção, que ele seja a marca daquele que chega primeiro à mesa. Então tenha ele como elemento principal, como a base da sua vida, a base da sua família, para que você tenha a expressividade de um ano de 2024 glorioso, poderoso, abençoado e abençoador. Semana da glória anunciada. Nós vamos falar hoje despertar da segunda que você foi ministrado ontem, hoje terça-feira do Guerrear, contra a dúvida, com a grandeza da revelação do que lhe foi anunciado, José, Maria e Herodes. Muita palavra, muito poder, muita graça, muita palavra, muito poder. Glória a Deus, porque a palavra é que nos dá poder para sermos testemunhas. Glória a Deus. Quero te convidar, você que está presente, seja muito bem-vindo nessa casa maravilhosa. Tem liberdade, tem pão, tem água, tem tudo que você precisa. Depois você vai funcionar verbalizando e expressando a glória de Deus na sua vida, o peso dessa glória de Deus na sua vida. Você que está em casa, seja muito bem-vindo nessa noite maravilhosa, ou qualquer horário que você vai ouvir essa transmissão ali. Compartilhe com o aviãozinho, mande para mais um, entre nas nossas redes sociais, entre o nosso Linktree da bio, tem muita coisa boa para você mastigar, conhecer, aprender e crescer e desenvolver. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito de Deus continue falando conosco nessa voz tão maravilhosa que nos aproxima dele. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa terça-feira maravilhosa, Senhor, onde o Senhor nos deu o privilégio de manifestarmos e expressarmos a riqueza que está dentro da tua palavra, o verbo que se fez carne, e habitou entre nós, o Filho, o Cristo, o amado das nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa reta final desse fim de ano. Meu Deus, que a sua glória manifeste, que o teu poder vivifique, Senhor, e podemos entregar a ti, Senhor, mais um fim de ciclo que vai anunciar a chegada da novidade de vida. Pai, obrigado, Senhor, pelo tempo que se chama hoje. Fala aos lares, fala aos corações, fala às vidas, meu Deus, fale aos teus filhos, move os altares, meu Deus, dessa palavra anunciada, que traga mesmo boas novas de grande alegria. Um filho nos nasceu e um filho se nos deu. Ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seja bem-vindo, Senhor, neste culto, nesses momentos, nessas orações, nesses louvores. Pai, fala conosco, Senhor, queremos ouvir mais e mais a sua voz maravilhosa. Te agradeço em nome de Jesus. Louve agora com alegria, adore e expresse o seu espírito nessa canção maravilhosa. Pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riqueza de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? E como pedir
Honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor. Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renúncia. É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas e nele não achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. Viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Oh, eu desejo viver Jesus e anunciar Jesus. Glória a Deus, linda canção, maravilhosa, quanta inspiração, porque nós somos inspirados, sim, é o Espírito que expressa uma realidade que está
dentro do nosso espírito. Por isso nós temos a inspiração. Diferente das deduções externas, nós temos a indução, que é Deus dentro, intuição, quer dizer Deus de dentro para fora. Nós temos essa inspiração, essa intuição, que significa Deus dentro de nós, vai fazer com que nós expressemos uma verdade, uma unção e uma revelação do que é a nossa vida com Deus. Então, que essa expressão dessa adoração, que tem na marca do louvor, daquilo que rompe os céus e que faz Cristo, o Espírito, a Trindade, o Cristo todo inclusivo e que vai te incluir todos os dias, manifestar, revelar, reverberar e fazer um movimento, porque o Espírito é dinâmico, né? Ele se movia sobre a face das águas, ele se move na expressão de um vento, se move na expressão da água, do mar e todas as coisas que há na terra. Então nós temos essa expressividade que nos faz falar e proclamar Cristo, a esperança da glória, em nome de Jesus. Eu quero te convidar hoje para aprender, para comer, para degustar e para se nutrir dessa palavra. Ontem foi segunda do despertar, quando você desperta para o novo, desperta para a luz, desperta para a vida e fique muito acordado. E na terça, uma vez despertado, acordado e muito ativado, você guerreia contra o quê? Contra a dúvida. Oh, meu Deus, quem é que não tem dúvida? A dúvida permeia todos os cenários, porque é uma marca muito forte de Satanás. Quando foi ali no jardim ali, visitar Eva e colocar dúvida na fala de Deus, dúvida numa verdade, dúvida num princípio, dúvida numa afirmação, dúvida numa assertividade. Satanás quis colocar dúvida e desviá-la de um propósito e de uma realização. Dúvida contra o quê? Contra a grandeza da revelação do que lhe foi anunciado. Então nós vamos falar um pouco para você sobre José, Maria e Herodes, que tiveram palavras de revelação, de anunciação. O que é uma revelação? É algo que é anunciado, algo que é proclamado, algo que sai do véu e rompe e se mostra e se revela da forma que ele é. Não é uma sombra. Sombra projeta a realidade, mas sombra não é a realidade. Já aconteceu com você de brincar, ou quando criança, ou com seu filho, de esconde, aí a criança vai lá, esconde ali atrás de uma árvore e você vê a sombra dela ali, você finge que não está vendo. Por quê? Porque o sol mostra, a sombra mostra onde ela está. Então você vê a sombra, só que a sombra não te traz nitidez. Você sabe que é uma sombra porque só mostra um perfil, não mostra as características definidas. O que traz a realidade é a luz e não a sombra. A sombra aponta para a pessoa que está lá, mas para você enxergar com nitidez, você tem que enxergar o que está na sombra, que é a realidade dos fatos. Então, é a revelação do que foi anunciado. Por quê? Porque todos eles tiveram uma dúvida diante das revelações. O que é a mente em ação? Quando eu tenho uma revelação do Espírito, a minha mente vai querer interceptar e colocar descrédito naquilo, querer duvidar daquilo, querer pensar naquilo, querer achar que aquilo talvez seja uma inverdade, coisa da minha cabeça. Ou seja, a mente começa a projetar para querer combater aquela revelação, mas a revelação ela vai prevalecer. Então nós vamos lutar contra essas dúvidas que permeiam diante da revelação, né, que é a visão dos cenários e a visão da revelação. Como eu vou reagir aos sinais? Como eu vou reagir diante da revelação? Qual é a sua reação diante de uma revelação? Qual é a sua revelação? Como é que você age quando Deus te dá uma revelação? Você acredita? Você obedece?
Você tem dúvida? Você fica incerto? Você fica achando que é loucura da sua cabeça? Não! Então nós vamos ler aqui algumas palavras que vai nos trazer o esclarecimento. Vamos começar lá em Mateus 1, 19 ao 25. Eu quero ler aqui para você, vai dizer assim, ó. Vai dizer assim para você. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, ou seja, difamar, ou coisa parecida, resolveu deixá-la secretamente, né? Até para você, secretamente, escondido. Então, José, ele fica ali com temor diante da situação e ele, primeira coisa que ele pensa, não, eu não quero, eu vou deixar essa mulher, eu nem me casei ainda, a mulher já se encontra grávida, que é isso? Que vão falar de mim, que vão pensar de mim? Já pensou quantas coisas José não passou na cabeça dele? Porque na humanidade a gente pensa mesmo, nossa, acabei de casar, nem tivemos ainda nenhum tipo de relação, a pessoa já está grávida. Meu Deus, devia ter passado um turbilhão de dificuldades na cabeça de José. E ele estava assim, nesse cenário. Aí achou-se grávida. Ele resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, ou seja, enquanto ele pensava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Olha que situação de José. Ou seja, já recebe uma revelação, fica atônito, perde noite de sono, fica desesperado, pensa num possível divórcio, de uma pessoa que acabava de se casar, uma moça virgem, deveria ser jovem, né? Os estudos dizem que Maria devia ter aproximadamente 15, 16 anos de idade, José um pouco mais velho que ela, e vai dormir com aquele turbilhão de ideias na sua cabeça, como assim? E ele começa a ter aquela reação mental de dúvida, de questionamentos, diante de uma manifestação de Deus, de uma revelação. Embora houvesse a soberania de Deus, a entrega de Maria e o poder do Espírito Santo, havia necessidade da obediência e da coordenação de José. Sim, Maria, ela estava disposta, mas José também, para que tudo acontecesse, ele tinha que colaborar com a situação, ele tinha que realmente receber Maria. Por quê? Porque era ali um projeto de Deus que estava acontecendo, era Deus que estava elaborando toda a situação. Então ele tinha que ser um participante ativo para que aquele cenário que o próprio Deus já tinha resolvido que acontecesse, José recebesse de bom grado, como Maria. Também teve as dificuldades dela, mas ele pensava como? O que teria acontecido se José tivesse insistido num divórcio? Porque ele estava na sua cama. Vou deixar secretamente. Não é possível. Olha, já está grávida e agora? E a vergonha e o opróbrio que vai ser? Estava pensando em deixá-la secretamente. Ou seja, estava pensando no divórcio. Estava pensando em romper a relação com Maria. Então, eu pergunto para você, o que teria acontecido se ele tivesse insistido nessa situação? Porque para o homem, né, uma desonra muito grande, né? Porque assim, todos os homens, né, mas os judeus, ele tem um pouquinho mais dessa situação de moralidade acentuada, né? Judeus, né, são muitos religiosos, todo aquele cenário, há muito tempo atrás também, meu Deus, se hoje o homem ainda traz essa marca de imoralidade, quem dirá 2000 anos atrás, diante de um sistema de
tanta legalismo, de tanta rigidez, de tantas punições, de tantas leis. Então, realmente, ele estava na sua naturalidade, como qualquer homem, pensando em divorciar de Maria, na sua cama, pensando ali na noite. Então, ele estava planejando isso. No entanto, ele foi a pessoa escolhida por Deus para o nascimento de Cristo. Portanto, ele não era tão áspero e rápido assim em responder como Zacarias, por exemplo, que também recebeu a anunciação de um anjo e duvidou no seu coração. O anjo Gabriel foi falar com Maria, foi falar com Zacarias também. E ali, Zacarias teve outra reação. Zacarias duvidou, Zacarias questionou, tanto que o anjo fez com que ele ficasse mudo, uma grande bênção para muitas mulheres diante da situação ali de gravidez, ali já está com aqueles hormônios aflorados, e ele ali caladinho, acho que até ajudou um pouco a situação. Mas era uma marca de uma incredulidade. Então José, ele não respondeu prontamente. Em vez disso, ele era atencioso e estava atento. E durante essa noite, o anjo pôde vir, ele falar com José. Enquanto pensava nessas coisas, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. E José obedeceu à palavra do anjo. José acolheu aquela palavra. José entendeu, porque no seu coração tinha uma disponibilidade em entender e atender à voz do anjo. Pensa bem, suponha que você estivesse noivo de uma jovem e descobrisse que ela estava com uma criança, você ainda a levaria? Levar uma mulher dessas, certamente seria uma vergonha. Ele ficou com vergonha da situação. O que é a vergonha? São emoções da nossa alma diante dos fatos mentais, né? O homem ali, o seu primeiro instinto foi o quê? O medo, que trouxe o quê? A vergonha. Então, o medo, ele vai desencadear uma série de outras reações. Então, porque eu tenho medo, eu fico com vergonha. Porque eu tenho vergonha, eu vou me esconder. Porque eu vou me responder, porque eu não quero responder com responsabilidade a alguma coisa. Porque se eu fujo é porque eu não vou falar, realmente, Deus falou para ele, onde estás? E ele com medo se escondeu. Por quê? Porque não teve a responsabilidade de falar, pequei, fiz isso, fiz aquilo. Ou seja, quando você se esconde, é porque você não tem coragem de ter responsabilidade de responder e assumir os seus erros. Então ele estava ali com medo e ficou com vergonha e queria deixar Maria, queria divorciar-se de Maria. Mas Deus, meu Deus, Deus é aquele que intercepta todas as coisas, porque a revelação, ela sempre vai falar mais alto. A revelação, ela sempre vai resistir a toda trava humana, toda dúvida, questionamento e incredulidade, porque Deus sabe para quem Ele dá as suas revelações. Deus, Ele é preciso nas suas escolhas, e Ele sabe a reação humana, porque foi Ele próprio que projetou o homem. Então Ele sabe, muito antes de eu reagir, como vai ser a minha reação. Mas o Senhor nos testa para saber como eu vou responder, como eu vou agir. Então essas situações, muitas vezes que acontecem na nossa vida, são o Senhor próprio nos testando, para ver se vamos responder à altura, se vamos ter responsabilidade, se vamos fugir, se vamos ficar com vergonha, se vamos ficar com medo, ou se vamos dar a cara a tapa, como diz, fui eu que fiz, eis-me aqui, estou me apresentando, eu errei, eu pequei contra os céus. Então José estava naquela situação, e ali fala, levar uma mulher, portanto, não só Maria pagou um preço de vergonha, mas José também pagou um preço. A ressurreição de Cristo custou-lhe muitos, pois causava-lhe vergonha, vexatório. A moralidade falava mais alto e ele queria largar Maria, mas ele foi interceptado por Deus e ele obedece, porque o anjo fala, não temas receber Maria, não temas. Olha que revelação que o anjo Gabriel fala. Até quero ler para você mais uma vez,
Não temas, José, receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo dizendo, ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Olha que revelação, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, glória a Deus. Olha, que privilégio, meu Deus, o ventre da minha esposa vai dar à luz ao Salvador. Meu Deus, que honra, meu Deus, que glória. Se eu penso na mentalidade humana, eu vou fugir, eu vou correr, eu vou me envergonhar, eu vou querer dar carta de divórcio. Mas se eu entro no Espírito, eu falo, meu Deus, que honra ter o fruto, ter Jesus entrando no ventre dela, e eu vou ser responsável pela criação do menino, eu vou ser o pai do menino, embora José realmente não fosse o pai, porque o filho era de Maria, e a semente era do Espírito, mas ele assumiu a responsabilidade de criar Jesus, que teve uma humanidade normal como qualquer outra criança, normal, né? A Bíblia não fala da sua infância, fala apenas dos 12 anos, mas como qualquer criança, tinha uma infantilidade normal, até que começa a se manifestar e se revelar, como todas as outras crianças, mas ele assumiu esse encargo, ele assumiu essa obediência, ele assumiu essa revelação, ele pagou o preço. Falasse o que quiser falar, o Senhor se responsabilizará pelas coisas que ele tem feito, porque o Senhor falou, e assim ele vai prometer. Por quê? Porque em todas as promessas eu tenho sim o amém, em todas as palavras do Senhor eu tenho sim o amém, e o Salvador viria dentro da sua casa. Oh, que glória, que honra, meu Deus. Então ele tinha essa revelação poderosa, e ele obedeceu ao Senhor, né? E o anjo também aparece para Maria. Olha, o Senhor faz um cenário completo. Maria, Maria, aquela jovem, né? E vai dizer aqui assim, ó, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te, mulher, bem-aventurada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha que palavra! Ela foi agraciada diante de Deus, diante de tantas mulheres. Ele escolhe Maria. Olha que escolha maravilhosa. Eis que conceberás, Maria, e darás à luz a um filho, e que chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha como o anjo Gabriel aqui foi mais generoso com Maria. Para Maria ele amplia um pouco mais a revelação. Para Maria ele fala um pouco mais do que significaria a presença dele dentro da casa de Maria. Conceberá, será grande, Filho do Altíssimo, meu Deus. Então disse Maria ao anjo. Olha a reação de Maria. Como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Olha o desespero de Maria, como qualquer jovem da idade dela, num cenário daquele, de 2000 anos atrás. Como será? Ou seja, ela perguntou, ela transcrevendo, entendi, mas como vai ser isso? Eu recebo essa palavra, eu recebo essa promessa, mas como vai acontecer? Como assim? Eu não tive ainda relação com meu esposo. Então ela quis entender como aconteceria, ou seja, ela não duvidou, ela sabia que aconteceria, ela apenas perguntou, mas como isso, meu Senhor? Como é possível, meu Senhor? Olha a humildade do coração daquela jovem. Como vai acontecer? Como pode ser isso? Então ela recebe no coração, porque a pergunta dela não transmite uma dúvida, ela só fica assim, mas como pode? Como vai acontecer? E ali o anjo continua falando por ela. Respondeu-lhe o anjo: vai ser assim, Maria, descerá sobre ti
o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Anteriormente ele tinha falado Filho do Altíssimo, agora ele fala Filho de Deus. Então o anjo, ele responde ao questionamento de Maria. E aí ele fala, Isabel, a tua parenta, igualmente concedeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Olha, Isabel já estava gerando há 6 meses João Batista. Aí o anjo fala, porque para Deus, no meu ver, essa é a frase que fecha todo esse contexto, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, ou seja, ela pergunta, o anjo explica a ela como aconteceria, aí ela entende a explicação do anjo, porque ela estava aberta à revelação. Aqui está a sua serva, ou seja, eis-me aqui, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha como ela acolhe aquela palavra. Olha como ela abriga aquela palavra. Olha como ela recebe aquela palavra. Aquela revelação entra dentro dela e ela acolhe. Ela recebe. Eis aqui que se cumpre em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Por ser virgem, ela era diferente das outras 4 mulheres, porque se você prestar atenção em Mateus 1, vai falar da genealogia de 5 mulheres selecionadas pelo próprio Deus para nascer da linhagem de Jesus. Tamar, viúva de 2 filhos de Judá. Ou seja, ela casou com os 2 filhos de Judá, ficou viúva dos 2, teve filho com o sogro Judá. Raabe, a prostituta que morava em Jericó, cidade sob maldição. Ela era prostituta e ainda morava numa cidade maldita em cima de um muro. Oh, meu Deus! Olha as mulheres que Deus escolhe. Glória a Deus pelas escolhas de Deus. Batseba, que você conhece muito bem a história, comete adultério ali com Davi. E Ruth, a moabita. Meu Deus! Vendo de uma história de maldição, porque os moabitas eram descendentes das filhas de Ló, aquele incesto, quando eles fugiu de Sodoma e Gomorra, aí tem relações com as filhas para poder dar continuidade, ou seja, todas moabita, Ruth maldita, de uma geração moabita, Raabe prostituta, Batsebe comete adultério com Davi, Tamar, meu Deus, uma viúva que tinha maldição, uma fama de que todos os homens que chegavam até ela morriam, né? Ninguém queria ser esposo de Tamar, né? Ela já tinha matado 2, o terceiro também, tanto que Judá, ele tinha prometido para Tamar que ia dar o seu 3º filho, mas ele ficou com medo. Ele não deu o 3º filho e ela ficou esquecida, até que ela tem um plano de se encontrar com Judá. Enfim, você conhece a história e tem a linhagem de Jesus, dessas 5 mulheres improváveis. Quem que Deus escolhe? Maria. Porque dessa relação que eu li para você, a única que era virgem e pura era Maria, e a palavra disse que o Filho de Deus viria de uma mulher virgem e pura, está lá em Isaías. Então, continuando aqui assim, a Maria era a única pura, ela concebeu o Espírito Santo, não o homem para gerar Cristo, mas Maria. Esse relato das 4 mulheres, da única virgem, prova recasadas, né, e da única virgem, prova que todas as pessoas registradas nessa genealogia nasceram do pecado, exceto Cristo, que nasceu em santidade. De acordo com Lucas 1:26, o nascimento de Cristo foi realizado através da entrega de Maria, da oferta de Maria. Olha aí o relato de uma oferta. Ela entregou o seu corpo, o seu ventre. Ela entregou a si mesma para gerar Jesus. Ou seja, de uma oferta nasce Jesus e Jesus se faz a maior oferta. Tudo é uma entrega, tudo é uma oferta,
Tudo é uma renúncia. É quando eu abro mão para que se cumpra em mim a palavra. Para quando eu abro mão dos questionamentos, do que a sociedade falaria, de que seria apedrejada, de que seria maldita, de que seria difamada, de que seria tantos rótulos que colocaria sobre ela. Ela simplesmente se fecha para tudo isso e recebe com alegria a palavra do Espírito. E a igreja é isso. A igreja é esse grande ventre, onde ela recebe a palavra e ela frutifica a palavra e ela devolve essa palavra. Ela frutifica, porque Jesus fala assim: vocês são minhas testemunhas, eu dou a minha palavra santa, agora vocês vão levar essa palavra. Esse grande ventre significa a igreja. E Maria foi pronta em ser aquela que geraria o Salvador da humanidade. Graças a Deus por essa dedicação, né? Aí continua dizendo aqui, através da entrega de Maria, né? Então não foi fácil para uma jovem virgem como Maria aceitar essa encomenda, né? Essa incumbência. Se coloquem no lugar de Maria, adolescente, 16 anos de idade, ter ali essa situação diante do cenário que pesava muito na época. Então era difícil para ela, mas ela aceitou a encomenda para conceber um filho. E teria mesmo a marca daquele que salvasse toda a humanidade. Então, se fosse nós, talvez nós disséssemos: não, o que é isso? Eu engravidar? É moralmente antiético essa situação. Não consigo, não vai ser fácil. Maria poderia ter dito: Gabriel, você não sabe que eu já sou adepta de um homem? Como posso conceber um filho? Mas não. Ela não questiona nada, ela recebe aquilo de prontidão. E o Senhor dá a ela o benefício de ser a escolhida. Então é uma comissão. Se o anjo lhe dissesse a você, você aceitaria de extrema prontidão para gerar Cristo? Maria pagou um preço muito alto. O custo de todo o seu ser. Não foi fácil gerar Cristo, não foi barato, mas se quisermos gerar Cristo, devemos pagar um preço. E Maria o fez. Porém, sem o Espírito Santo, a rendição de Maria não teria significado nada. Não importa o quanto possamos nos render, sem o poder do Espírito Santo, a nossa entrega não significa nada. A nossa entrega, a nossa rendição e renúncia significa simplesmente a oportunidade para o poder do Espírito Santo entrar em nós e realizar algo maravilhoso em nome de Jesus. Porque Isabel vai cantar assim, ó: bem-aventurada que creu, pois serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O cântico de Isabel, ela canta dizendo de Maria: bem-aventurada a mãe do meu Senhor, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no seu coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Isabel entende a situação, ela entende o cenário, pensamento daquele que queria largar. Depois também vem Herodes ali, que também começa a entender que um novo rei viria, e Deus derruba do trono Herodes, porque a promessa do Senhor vai se cumprir, independente da interatividade humana, independente de todos os cenários. A promessa do Senhor, ela sempre vai ser expandida e consumada. E Herodes também, Herodes recebe também uma situação ali, ó, tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Reage à sua loucura, né? Sistema quer matar, mapear, porém Deus o coloca em sua proteção, longe do radar do inimigo, que Herodes não queria adorar coisa nenhuma, ele queria matar, porque Herodes era um homem louco, totalmente louco. Depois eu vou ler para você sobre Herodes aqui, você vai entender porque ele mandou fazer isso. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles. Porém, assim está escrito por intermédio do profeta:
Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. Você vê que a mesma reação parecida tem José. José, secretamente, também fica pensando em deixar Maria. Aqui, Herodes, secretamente, chama os reis, porque ele queria saber a posição do rei dos judeus. Porque Herodes se achava o soberano rei, jamais outro rei esplendoroso como ele. Então, ele começou a perseguir naquela intenção de Satanás que já estava dominando a sua mentalidade louca e demoníaca. Enviando a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Depois da visão de... aí vai continuar aqui. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá. Agora, eu quero te mostrar um pouco, vou te dar um pano de fundo. Quem era esse Herodes que mandou matar todos aqueles inocentes de 2 anos para baixo? Herodes, tinha vários Herodes. Ali tinha pelo menos 6 Herodes ali no sistema de reis, né? Esse Herodes, ele era Herodes considerado o grande, ou seja, o primeiro, o grande. Aliás, o Herodes que veio depois dele, Herodes Antipas, aliás, né, filho de peixinho, o seu filho, o Antipas, que mandou cortar a cabeça de João Batista, ou seja, o fruto não cai muito longe da árvore, porque o seu próprio filho que mandou depois tirar a cabeça de João Batista. Então ele era conhecido pelas suas ambições extremas, absurdas. Ele quase que compra o título de rei dos judeus. Nada popular de toda a região. Ele não era popular, as pessoas não gostavam dele, mas ele fez descer aquele título goela abaixo aos reis judeus para que recebessem ele. Então, ele era famoso assim pela sua loucura em construir templos pagãos em Israel, absurdas construções megalomaníacas, e ele era governador, mandou matar milhares de judeus, teve parte no massacre dos inocentes, e ele também construía orbas portentosas, uma das quais era Massada. Massada era um castelo dentro de uma fortaleza, impenetrável em meio a um deserto. Por quê? Porque Herodes, pela sua loucura e paranoia de perseguição, ele tinha uma guarda pessoal de 2.000 soldados. Então, Massada foi um ambiente que ele construiu uma fortaleza para se esconder, caso fosse perseguido. Porque ele era louco, tinha mania de perseguição e achava que as pessoas queriam matá-lo. Também, além disso, ele tinha uma guarda de 2.000 soldados. Ele também mandou matar uma parte da família real da sua própria esposa, Mariane. Ele mata a sua esposa, ele mata os filhos dessa esposa. Entende-se por que ele desejava matar Jesus, por ser rei dos judeus. Ele teve, no fim dos seus dias, uma doença muito horrível, como se sentisse como tivesse vermes comendo o seu próprio corpo em vida. Ou seja, uma pessoa desse tipo, que manda matar esposa, filhos, inocentes e crianças, entende-se porque ele queria matar Jesus, porque ele era comum
pela sua loucura. Então ele começa a perseguir ali a Jesus. Por quê? Espírito de Satanás agindo na vida de Herodes, assim como agiu na vida de Faraó. Também queria matar Moisés. Você pode perceber, ó, Faraó, bem antes desse rei Herodes, e o mesmo espírito de Satanás querendo matar os inocentes, agora ele está em Herodes, querendo matar, sabe por quê? Porque em Gênesis, Deus disse que o descendente da mulher, nasceria o descendente da mulher, que lhe feriria a cabeça, que esmagaria a sua cabeça. Então ele começa a mapear todas as situações e querer matar aquele que ele perseguia. Então era o espírito de Satanás que possuiu Herodes para matar. E tantas crianças inocentes morreram, até que tem aquela fala de que Raquel chora pelos seus filhos. A matança dos inocentes fala assim: então se cumpriu, pelo intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e choro, grande lamento. Era quem? Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por não existirem mais. Então aquela matança, aquelas crianças, Raquel chorando pelos seus filhos, porque o espírito de loucura envolveu aquele homem. Por quê? Porque queria deturpar uma visão. E também fala ali dos soldados, né, dos magos, que eles voltaram por outro caminho. O anjo fala: regressem agora por outro caminho, para que o Herodes não mapeasse. Ou seja, voltaram por um caminho, iam por um caminho. Quando encontraram Jesus, quando viram Jesus, voltaram por outro caminho. A revelação de Jesus nos faz mudar de caminho. A revelação de Jesus muda toda uma trajetória. Eles foram por um caminho, viram Jesus, entregaram os presentes para Jesus e volta por o outro caminho. Não tem mais como fazer o mesmo caminho depois da revelação de Jesus. Não tem mais como Saulo fazer o mesmo caminho depois que Jesus aparece, porque a revelação vai me trazer um impacto que eu vou mudar a minha trajetória. A revelação vai me trazer um impacto que eu vou mudar a minha vida. Não é possível mais trilhar os mesmos caminhos depois de um impacto, de uma revelação, de uma visão do anjo que falou: voltem por um outro caminho, em nome de Jesus. Que esse impacto dessa revelação e dessa visão nos faça mudar de caminho mesmo, em nome de Jesus. Então ele reagiu a uma loucura querendo matar. Ele teve essa reação diante daquele cenário porque ele não queria ser destituído rei dos judeus. Olha que absurdo. Jesus era apenas uma criança, não ia tomar o lugar dele, quem sabe no futuro. E ele já estava preocupado e já fez aquela grande loucura, porque o sistema quer matar, mapear, porém Deus coloca em sua proteção, longe do radar do inimigo, porque Deus tem um propósito em todas as suas promessas, tem o sim e o amém. Então o Senhor vai cumprir diante dos cenários, diante das dúvidas, diante da incredulidade. Maria recebeu, José obedeceu, Herodes reagiu com loucura, mas a revelação vai se cumprir, porque o plano foi consumado. Ninguém poderia interceptar o plano de Deus, que era o resgate da salvação, porque como Lucas 1:37, não há impossível para Deus. Ele fala a respeito de Isabel. Então creia na promessa, não deixe que a dúvida te limite nesse cenário. Eu vou acreditar na sua palavra, eu vou manifestar, eu vou viver, eu vou crer, porque se eu crer, eu verei a glória de Deus. Jesus disse isso para Marta: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Então eu creio para ver, eu creio, eu acredito e eu vou ver a glória, porque a minha mentalidade será aberta pelo poder da minha fé, que vai abrir os meus olhos. Então eu creio e eu verei a glória de Deus, porque 2 Coríntios vai falar assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. 2 Pedro 1:4 vai dizer: pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas, grandíssimas promessas, para que por ela vos torneis participantes
da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. E também vai dizer em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam, concorrem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu vou combater toda dúvida, todo questionamento sobre a revelação, sobre o que Deus vai me anunciar, em cima de uma palavra de fé. Eu vou professar: Senhor, eu não vejo, não está acontecendo nada, mas a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A tua palavra diz que as suas promessas têm em ti o sim, o amém. Então a nossa revelação, a visão da revelação vai ser ampliada quando eu recebo a palavra, quando eu gero a palavra e quando eu profetizo, que nada e ninguém vai me fazer limitante a uma revelação, porque eu vou crer, por isso eu vou ver e eu vou crer, e Ele vai abrir os meus olhos pela fé, porque está pautado na palavra, está vivificado na palavra, e vai acontecer, porque vai passar o céu, a terra e todas as coisas que nele há. Fala que o céu vai ser enrolado como um pergaminho, mas as suas palavras vão permanecer até o fim, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, Ele é a própria palavra, e essa palavra vive em mim, e eu vou manifestar essa palavra, eu vou romper o ambiente de dúvida, o cenário de incredulidade, porque eu tenho uma revelação, eu tenho uma palavra, eu vou andar nela, eu vou me fixar nela, e as coisas vão se mover para o bem daqueles que creem, que acreditam. Todas as coisas à volta, ainda que pareçam com cenários ruins, cenário de morte, de destruição, de perseguição, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, porque o Senhor estava todo o tempo avisando Maria e José: ó, fiquem aí, descem para o Egito, não venham agora, o rei Herodes já morreu. Creia a palavra de Romanos 8:28, de 2 Pedro 1:4, ore essa palavra: Senhor, tantas as promessas em ti têm o sim, o amém, eu vou acreditar, eu vou ver a glória do Senhor. Então fica com essa palavra dessa noite, poderosa em nome de Jesus. Guerrei mesmo contra toda dúvida, tudo que coloca em descrédito a palavra de Deus. Não dê ouvidos às vozes estranhas. Que Deus te abençoe nessa reta final desse final de ano. Acolha a palavra, acolha a promessa, acolha a revelação. Abrigue no seu seio essa palavra que vai germinar, dar fruto 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Eu quero abrir a oportunidade, você que estiver no nosso chat, pode deixar as suas palavras, as suas revelações, as suas oportunidades, depois a gente vai ler para você, te abençoar, e você vai nos abençoar com o seu compartilhar, em nome de Jesus, amém? Alguém quer fazer um compartilhar? Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então eu quero, como Maria, ela ofereceu o ventre dela, como Maria teve uma renúncia, teve uma entrega, né? Me faz lembrar Ana, ela desejava demais ter um filho, porque ela era humilhada, ela era achatada, ela era ali constrangida por Penina, e ela tinha o desejo de ser mãe. Sabe o que ela faz? Ela oferta o seu ventre ao Senhor.
ela entrega o que mais de precioso ela teria para Deus, ou seja, ela recebe a promessa para gerar algo que nem para ela seria, ou seja, Senhor, dá-me a possibilidade de gerar, e eu vou entregar o fruto dessa promessa, o fruto dessa bênção, e o Senhor abre o ventre de Ana, e coloca em Ana o fruto, e ela entrega aquele fruto, ela entrega Samuel para crescer diante de Deus, e foi um sacerdote abençoado, foi um profeta de Deus. Sabe o que Deus faz com ela? Deus depois dá mais 5 filhos, ou seja, ela entrega um, recebe 5, porque a porção de Deus na minha entrega sempre vai multiplicar, sempre vai reverberar. Eu vou entregar um, o Senhor me dá 5, eu vou entregar 10, o Senhor me dá 20, Ele sempre vai dobrar a porção, Ele sempre vai fazer multiplicar. Então não tenha medo de dar, de entregar, de abençoar, de renunciar. Meu Deus, Maria renunciou a sua vida, a vida de Maria estava em jogo, ela deu o seu ventre para gerar Jesus, então ela fez a maior renúncia da sua vida, a despeito de tudo que aconteceria, a despeito de todas as falas, dúvidas, incredulidades, a despeito da perseguição que aquele fruto sofreria, ela foi ali, foi fazendo, foi rompendo. E detalhe, Jesus não nasceu num berço de ouro, lugar esplendoroso, não, aquela mulher ali com dores de parto, caminhando naquele frio do deserto, com José, não tinha nada, hotel 5 estrelas para receber Jesus, não, nem tinha lugar. Olha que situação, eu estou gerando um fruto para Deus, e agora meu filho vai nascer aonde? Ela podia reclamar, murmurar, não, tinha um lugar simples ali junto com os animais, e ali mesmo Jesus nasce. Então assim, em nenhum momento o ambiente foi propício, em nenhum momento o ambiente foi confortável, o externo não foi confortável, mas a promessa aconteceu. Jesus veio e ela entregou. Então entrega a sua oferta, os seus dízimos, abençoe a obra, abençoe os irmãos, abençoe todos nós que estamos à sua disposição, falando, ministrando. Coloque a sua porção no altar do Senhor, abençoe os missionários da obra, abençoe a casa, abençoe para que esse cenáculo sempre esteja aberto, para que nós possamos ministrar essa palavra para você, para que você possa vir a qualquer hora do dia receber uma oração, receber uma palavra, receber um alimento. Então tenha mesmo o desejo de manter as portas abertas, e você é o abençoador dessa obra. E você vai entrar na nossa chave Pix 19994509626. Abençoe, dê com alegria, consagrando a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Vamos com um louvor, daqui a pouquinho nós estamos de volta. O que há de fascinar meus olhos, se não for a maior entrega de amor? Soprou e transmitiu a mim realidade em meu estado interior. Meu prazer está em te entregar todo o meu eu, o ego meu, tudo que tiver eu, pra ser um contigo, ó Deus. Meu prazer está em edificar tudo que é seu, o reino teu, com os talentos que me deu, o que quiseres, Deus. Pra sofrer com ele me convidou. Quem faria um convite assim, tornando loucura para os sábios e sabedoria para
ti. Meu prazer está em te entregar todo o meu eu, o ego meu, tudo que tiver eu, pra ser um contigo, ó Deus. Meu prazer está em edificar tudo que é seu, o reino teu, com os talentos que me deu. O que quiseres, Deus, eu renuncio tudo pra ir, eu entrego tudo pra ir, considero tudo como perca comparado a ti. Eu renuncio tudo pra ir, eu entrego tudo pra ir, considero tudo como perca comparado a ti, Jesus, pois meu prazer está em te entregar todo o meu eu, o ego meu, tudo que tiver eu, pra ser um contigo, ó Deus. Meu prazer está em edificar tudo que é seu, o reino teu, com os talentos que me deu. O que quiseres, Deus, o que quiseres, Deus. Amém. Glória a Deus. Realmente, os nossos talentos são para entregar ao Senhor, porque Ele coloca esses talentos em você, para que você devolva ao ambiente esses ingredientes poderosos, que é para você devolva ao Pai em gratidão, e Ele faça você ser um multiplicador de tudo que é dEle, que está dentro de você. Então use mesmo, mas glorifique a Deus, reconhecendo que tudo veio dEle e tudo volta para Ele, em nome de Jesus. Eu quero abençoar você com uma oração. Você ofertou, você que tem o desejo de abençoar de outras formas, entre depois ali, 19994509626, fale conosco, faça a sua oferta, o seu voto, enfim, a sua entrega para Deus, porque Ele sim, Ele é o supridor, o bom recurso vem do seu bom tesouro, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação, porque Ele é imutável. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por essas ofertas, por essa entrega, por essa renúncia, por aquele que está entregando com liberalidade, com liberdade, sabendo que da fonte onde nos temos a provisão, tem muito mais, Senhor. Tem, Senhor, riquezas inefáveis, Senhor, que o Senhor está, Senhor, preparando aos teus filhos. Multiplica, abençoa, prospera, Senhor. Consagra as primícias, Senhor, para que o resultado seja para louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe por essa oferta maravilhosa, em nome de Jesus, lembrando que amanhã tem mais, última semana do ano, glória a Deus, amanhã, quarta-feira do ocupar os céus, com o anúncio da continuidade do novo, quinta-feira, reinar em vida, com a glória que nos faz participantes da sua herança, na sexta-feira da busca, a recompensa da busca da glória celestial, pela renúncia da glória terrena, glória a Deus. Sábado, voz que anuncia a palavra pelo sim e o amém. Sim, nós temos o sim e o amém. Domingo da virada, glória a Deus. A glória dos edificadores de Sião. Glória a Deus, vamos edificar, porque já somos edificados pelo Senhor e vamos edificar mais ainda para entregar um resultado. E venha nessa virada, entrar 2024 consagrando, abençoando,
abençoando, colocando um marco de oração, levantando um altar de adoração. Que essa adoração chegue aos céus, que o Senhor te dê ao término dessa semana de 2023, na bênção, na provisão, na prosperidade, e que o Senhor ainda continue fazendo os milagres, porque nunca tem fim, sempre tem um novo início, e você comece 2024 no altar do Senhor, clamando a presença, chamando a realidade, chamando a manifestação da glória, que Deus edifique em Sião, edifique a sua vida como coluna da casa do Senhor, porque Ele está fazendo a nova Jerusalém, que está dentro de nós. Então que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê um final de ano abençoado e poderoso. Venha a vigília da virada, orar conosco, estar sendo abençoado e abençoador, começando um ano diferente, pedindo a manifestação da glória de Deus na sua vida. Lembrando que amanhã, às 19 horas, tem mais palavras. Venha, traga mais um, João Pescarini 442, de manhãzinha na mesa. Bom dia hoje, das 7 às 9 horas, muita palavra, muita revelação, muito poder de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma noite de provisões, tenha paz, resplandeça a luz, chame a presença de Cristo nos seus ambientes, em nome de Jesus. Deus te abençoe, shalom, shalom.